Olá, meus amados irmãos, que Deus abençoe vocês. Conforme tínhamos combinado, nós estaríamos gravando o ensinamento para poder transmitir para os irmãos e vamos prosseguir no capítulo 2 de 2 Timóteo, onde estamos falando sobre as cartas pastorais. Então falamos sobre 1 Timóteo, 2 Timóteo, depois vamos falar de 1 de Pedro e o livro de Tito, tá bom? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por mais uma noite, por mais um dia. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nos dê graça e nos ensine a Tua palavra tal como ela é, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Capítulo 2, 2 Timóteo, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém também milita, não é coroado. Se não milita legitimamente, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalho e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, porque também eles, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. A palavra fiel é esta, que, se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Amém. Só até aqui. Se o vídeo ficar muito longo, eu paro por aqui, tá bom? E aí na outra semana a gente continua a partir do verso 14. Irmãos, eu gosto de lembrar esse capítulo 2 porque trata do ministério. O apóstolo Paulo está tratando com Timóteo a respeito do ministério pastoral, né? E a primeira coisa que ele fala aqui nesse capítulo 2 é que Timóteo deveria se fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. Há um mito por aí que dizem que pessoas que estão em Cristo são fortes. Como eu disse, é um mito. Nós, sem Cristo, não somos nada. Nós somos fracos. Não tem pastor forte, não tem presbítero forte, não tem evangelista forte, não tem crente forte. Paulo uma vez chega a dizer que o poder de Deus se aperfeiçoava na sua fraqueza. Então nós temos que ter essa consciência e entender que sem Jesus nós não somos ninguém. Ou seja, nós só somos fortes se estivermos em Cristo. E é por isso que Paulo fala para Timóteo: fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, né? Como é que eu me fortifico na graça em Cristo Jesus? Orando, jejuando, meditando na palavra, ouvindo mensagens boas. Por exemplo, pela manhã, quando eu acordei hoje, eu estive assistindo uma pregação do Steve Lawson, e uma mensagem muito boa que foi traduzida, e todos os dias eu medito, faço meu devocional, oro. É assim que nós vamos nos fortificando na graça que há em Cristo Jesus. Ele diz no verso 2:
E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Agora ele trata da questão de um obreiro. Antes de tudo, um ministro do evangelho, um pastor, né, um presbítero, ele deve ser uma pessoa idônea, fiel, confiável e disposto e apto a ensinar. Então este é o requisito, estes são os requisitos que Paulo dá a Timóteo, né, para separar um obreiro, um pastor, um presbítero, um evangelista, um ministro do evangelho. Ele diz: confia ao homem fiel que seja idôneo. Será que nós temos tido pessoas idôneas nos púlpitos hoje em dia? Será que nós temos tido pessoas fiéis a Cristo? Será que nós estamos vendo pessoas aptas a ensinar os outros? Nós precisamos tomar cuidado porque, por exemplo, essa semana eu vi o caso do Ed Renekiewicz, que disse que a Bíblia precisa ser atualizada. Isso é uma piada. A Bíblia não precisa ser atualizada, a não ser que seja a revista e atualizada, que é a versão da Bíblia, mas a Bíblia precisa ser atualizada, é uma piada, né, irmãos? Então, daí a gente vê o nível de homens que têm pregado por aí, influenciado uma multidão, ensinando o que não convém. Depois de tudo isso, ele diz no verso 3, sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Então, como nós já dissemos em alguns ensinamentos passados, o ministro do Evangelho ele tem que ter a ciência de que ele vai chegar para fazer a obra de Deus e ele deve estar disposto a sofrer pela causa de Cristo. O ministro que não está disposto a sofrer pela causa de Cristo, ele não está apto para o Evangelho, para pregar o Evangelho. Tem um texto de Filipenses que diz que a nós é dado não somente crer, mas também padecer pela causa de Cristo. Então ele diz, sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo. E o Evangelho, na verdade, é muito difícil no sentido do sofrimento humano. Nós vamos sofrer e nós devemos estar aptos a esse sofrimento. Jesus mesmo disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Aí o verso de número 4 ele diz, ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ou seja, aquele que quer chegar para o ministério, ele deve ter noção de que ele não deve se embaraçar com as coisas desta vida, visto que nós já vamos ter a nossa morada eterna na glória. Aqui nós estamos de passagem e o ministro do Evangelho deve saber e entender que ele está apenas de passagem. Se alguém também milita, não é coroado se não milita legitimamente. Que ele fala do galardão. Nosso trabalho no Senhor não há de ficar sem recompensa. Versículo de número 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Então, agora Paulo pede para Timóteo para que rogasse a Deus, porque ele deveria ter entendimento nas coisas. Então, o ministro do Evangelho, o cristão que se dispõe a fazer a obra de Deus, deve ter entendimento. Versículo 8, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu Evangelho. Agora Paulo pregando ensinando a Timóteo a fazer a obra, ele lembra a Timóteo de que a mensagem central do Evangelho é Jesus Cristo. Se nós não anunciarmos Jesus Cristo, nosso trabalho fracassou em Cristo. Não adianta a gente falar de prosperidade. O Senhor não nos chamou para falar de prosperidade. O Senhor não nos chamou para falar de riquezas. O Senhor não nos chamou para falar de casa própria. O Senhor não nos chamou para falar de
carros, bens materiais. O Senhor nos chamou para pregar o Evangelho e anunciar Jesus. Esse é o Evangelho genuíno. E ele lembra que Jesus é da descendência de Davi. Versículo 9. Pelo que sofro trabalho e até prisões, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Ou seja, Paulo pregava e anunciava em todas as circunstâncias, e ele lembra a Timóteo de que ele deve também, em qualquer circunstância, anunciar Jesus, mesmo quando ele sofra algumas perseguições e até prisões, pelo fato de que a palavra de Deus não está presa. Eu quero lembrar um pouco sobre algumas limitações, inclusive, por exemplo, essa minha, né? Eu estou gravando os vídeos porque eu estou trabalhando, né? Então eu entro no serviço, eu entro na empresa, 2 horas da tarde, saio às 10 horas da noite, chego tarde em casa, mas ainda assim nós devemos continuar anunciando o Evangelho, mesmo com todas as nossas limitações. Ou seja, eu sou limitado, mas a palavra de Deus não é. E Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, sabedoria, Ele preparou a internet. Hoje eu estou aqui gravando, né? Então nós devemos nos lembrar. Aí ele diz no verso de número 11: palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Ou seja, em Cristo só há ganho, em Cristo só há lucro, em Cristo só há vitória mesmo na derrota. Em Cristo é vida mesmo na morte. Se eu morrer pelo fato de pregar o Evangelho, com Ele eu viverei. E nós devemos ter essa noção, essa ideia, isso fixo em nossa mente. Verso de número 12. Se sofremos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Agora ele fala sobre a necessidade de não negar Jesus, é a perseverança do santo. Nós devemos perseverar em Cristo Jesus, mesmo em meio a todas essas dificuldades. E o versículo 13 diz que se formos infiéis, Cristo permanece fiel e não pode negar-se a si mesmo. Esse versículo é um versículo muito interpretado de forma equivocada. Por quê? Porque as pessoas dizem, não, mas Deus é fiel, Deus prometeu e vai me dar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Se você for infiel, se nós formos infiéis, se nós nos desviarmos da verdade, Deus não se desvia da verdade, Ele permanece fiel à sua verdade. Quando Deus diz que uma pessoa vai para o inferno se não se arrepender dos seus pecados, ela vai para o inferno porque Deus é fiel à sua palavra e Deus não pode voltar atrás porque ela não se arrependeu dos seus pecados. Quando Deus diz que se uma pessoa não estiver em Cristo e andar de forma digna de um cristão, ele não é um cristão. Versículo de número 13. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Amém? Então eu vou parar por aqui. Semana que vem a gente prossegue no versículo 14. Até porque o cachorro começou a latir aqui do lado também. Tá bom? E a gente acredito que em poucos minutos esses versículos nos traz um grande ensinamento. Vamos orar? Pai santo e bendito, obrigado por esta palavra que é fiel, digna de toda aceitação. Abençoa os irmãos da Missão Betesda, abençoa a Missão Betesda, envia almas, levanta homens fiéis, Senhor, idôneos, que nos ajude na tua obra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, beijo no coração e até a semana que vem.